Rafael Nogueira, pai solteiro de jaqueta cinza e sapatos gastos, entrou na Delegacia Distrital de Rio Verde carregando uma única denúncia assinada. O sargento Marcelo Vieira leu 4 linhas e se recusou a aceitá-la. Ele ordenou à agente Luana Ferraz que desligasse a câmera do balcão, rasgou a denúncia na frente de Rafael e colocou um par de algemas sobre a mesa como aviso para que ele parasse de fazer perguntas. Rafael não levantou a voz, olhou para o papel rasgado e disse: "Faça questão de não se arrepender do que fez hoje." Por que ele estava tão calmo? O plantão da manhã na Delegacia Distrital de Rio Verde começou como sempre começava: café frio, um rádio que ninguém ouvia e um balcão de atendimento ao público que a maioria dos policiais tratava como obrigação chata, não como dever. A recepção cheirava a produto de limpeza e papel velho. 2 fileiras de cadeiras de plástico ficavam de frente para uma parede de placas de honra emolduradas, a maioria delas com pelo menos uma década de atraso. Rafael Nogueira atravessou a porta da frente pouco depois das 9 horas. Vestia uma jaqueta cinza que já tinha perdido a forma nos cotovelos, calça escura e um par de sapatos que claramente já tinham sido revendidos mais de uma vez. Sem escolta, sem carro caro no estacionamento, sem distintivo no peito. Carregava uma pasta fina debaixo do braço e nada mais. Parecia um homem que tinha tirado um dia de folga do trabalho para resolver algo desagradável, o que era exatamente a aparência da maioria das pessoas que passavam por aquele balcão. Ninguém o observou atravessar a recepção. Ninguém pensou nele nem por um segundo. Ele não trazia nenhum gravador consigo. Essa foi uma decisão que tomou ainda no estacionamento. E foi a única coisa daquela manhã que ele teria que justificar pelos 4 meses seguintes. Ele queria ver o que um cidadão comum recebia quando nada estava sendo documentado. E a única forma de ver isso com honestidade era ser um cidadão comum, sem nada nos bolsos. Dentro da pasta havia uma única denúncia assinada. Pertencia a Ivone Castilho, uma mulher que administrava um pequeno restaurante a 6 quarteirões daquele prédio havia mais de 3 décadas. Ela tinha assinado a denúncia à mesa da própria cozinha, com as mãos tremendo tanto que a última letra do nome saiu torta, e depois pediu desculpas a Rafael pela letra ruim. A denúncia citava uma empresa de segurança particular chamada Escudo Cívico. 2 homens de jaquetas iguais tinham entrado no salão dela numa terça-feira de movimento fraco e explicado que o bairro estava mudando, que o tempo de resposta da polícia era instável e que por R$ 15.500 por ano ela poderia comprar o que eles chamavam de contrato de consultoria em segurança. Ela perguntou o que exatamente estaria comprando. Disseram que ela estaria comprando tranquilidade, deixaram um cartão no caixa e disseram que voltariam. Ela disse não. O que aconteceu depois nunca pareceu uma ameaça, e essa foi a parte que Rafael passou semanas estudando. O alvará do restaurante entrou em processo de verificação 3 vezes separadas em 5 semanas. Uma vistoria do Corpo de Bombeiros marcada para a primavera seguinte foi antecipada sem explicação, e o fiscal apareceu numa sexta-feira à noite, no meio do movimento do jantar, e ficou parado na cozinha por 1 hora, enquanto 52 mesas esfriavam. As entregas de hortifruti começaram a chegar atrasadas, depois começaram a chegar estragadas, depois passaram a exigir a assinatura de um gerente que nunca estava no local. E toda vez que Ivone ligava para a polícia, o chamado era registrado, catalogado e discretamente jogado para o fim da lista de prioridades. Nunca recusado, jamais recusado, apenas nunca atendido. Ela tinha passado a acreditar que o escudo cívico tinha alguém protegendo-o dentro do governo municipal, mas não tinha nenhuma prova disso. Tinha uma pilha de recibos, uma pasta de notificações de vistoria, um cartão de visita tirado do caixa e a lembrança de 2 homens de jaquetas iguais dizendo que o bairro estava mudando. Rafael tinha se oferecido para levar a denúncia dela até Rio Verde pessoalmente. Não contou a uma única pessoa naquele prédio quem ele realmente era. O sargento Marcelo Vieira estava no balcão naquela manhã. Tinha uns 40 e poucos anos, corpo largo nos ombros, com a confiança particular de um homem que trabalhava na mesma mesa havia tempo suficiente para achar que era dono dela. Pegou a pasta sem levantar os olhos
tirou a denúncia de dentro e começou a ler. Parou por volta da 4ª linha. Isso é uma briga comercial, disse Vieira, largando a folha sobre o balcão. Ela recebeu uma proposta de venda que não gostou. Isso não é crime. Rafael não discutiu o ponto. Pediu a Vieira que registrasse a denúncia no sistema de protocolo para que recebesse um número de processo oficial, a única coisa que Ivone tinha pedido a ele para conseguir. Vieira balançou a cabeça. Disse que o sistema de protocolo era para ocorrências de verdade, que não ia entupi-lo com a reclamação de uma mulher sobre uma visita de vendas, e que Ivone Castilho era livre para contratar um advogado se quisesse tanto assim. A recusa fica registrada? Perguntou Rafael. Vieira olhou para cima pela primeira vez. Era uma pergunta comum, feita num tom comum, mas caiu sobre ele como uma acusação. Ele disse que não era assim que funcionava. Rafael então perguntou quem tinha acesso ao sistema de protocolo e se esse acesso estava vinculado a credenciais individuais ou a um login compartilhado de terminal. Depois perguntou quem supervisionava o balcão naquele turno e onde ficava registrada a autorização do supervisor para uma recusa. 3 perguntas, nenhuma em voz alta. O desconforto de Vieira se transformou em algo mais duro, porque aquelas não eram perguntas de um cidadão frustrado. Eram as perguntas de alguém que já sabia as respostas. A agente Luana Ferraz estava a uns 2,5 metros, no segundo terminal, perto o bastante para ouvir tudo. Era mais jovem, cautelosa, do tipo de policial que tinha aprendido cedo que a posição mais segura em qualquer sala era ficar um pouco atrás de outra pessoa. Ferraz, disse Vieira, desliga a câmera. Ela não se mexeu na hora. Os olhos foram até a unidade montada acima do balcão, depois para Rafael, depois de volta para Vieira. O que quer que estivesse pesando, pesou por uns 4 segundos. Então esticou o braço por baixo da mesa e cortou a transmissão, e a pequena luz vermelha acima da lente se apagou. Vieira empurrou a denúncia pelo balcão na direção dela. Rasga. Ferraz pegou a folha, rasgou-a ao meio, e o som foi mais alto do que qualquer outra coisa na recepção. Vieira pegou as 2 metades da mão dela, rasgou de novo e continuou rasgando até o papel virar uma dúzia de pedaços irregulares. Alguns ele jogou sobre o balcão. O resto deixou cair na lixeira ao lado do joelho. Rafael assistiu a tudo. Não deu um passo à frente. Não estendeu a mão para os pedaços. As mãos ficaram exatamente onde estavam, cruzadas na beirada do balcão, e ele contou os segundos mentalmente, porque já sabia que teria que reconstruir aquilo de memória mais tarde. Vieira soltou um par de algemas do cinto e as colocou sobre a mesa entre os dois. Metal contra laminado, certo de que aquilo encerraria a conversa. Disse que, se Rafael continuasse arrumando confusão, mandaria retirá-lo do prédio e que essa retirada podia acontecer de formas bem diferentes, dependendo do quanto ele decidisse cooperar. Rafael olhou para as algemas. Depois olhou para Vieira. Faça questão de não se arrepender do que fez hoje. O tenente Otávio Bittencourt saiu do corredor dos fundos porque tinha ouvido vozes. E Bittencourt não gostava de vozes na sua recepção. Era mais magro que Vieira e mais bem cuidado. E se portava como um homem que já tinha sido promovido 2 vezes dentro da própria cabeça. Avaliou a cena num único olhar. Uma denúncia rasgada sobre o balcão, a luz da câmera apagada, um civil parado completamente imóvel. Não perguntou por que o papel tinha sido destruído. Não perguntou quem tinha mandado desligar a câmera. Perguntou a Rafael qual era o problema, e antes que Rafael terminasse de responder, disse que seus agentes já tinham tomado uma decisão e que a decisão estava mantida. Rafael esperou Bittencourt terminar completamente. Então disse algo que não tinha nada a ver com Ivone Castilho. Entendo que o projeto vespertino ainda é uma questão em aberto por aqui. Não existia projeto vespertino. Rafael tinha inventado o nome no caminho até ali, jogando a semente no campo para ver o que apareceria. Não era um caso, não era uma empresa, não era uma rua. Não significava absolutamente nada. O queixo de Bittencourt subiu meio centímetro. Quem falou para você sobre o vespertino? Ele percebeu no instante em que a frase saiu da boca. A mandíbula travou e ele passou por cima rápido, dizendo que a conversa tinha acabado, que a delegacia tinha trabalho de verdade a fazer.
Mas as palavras já estavam soltas na sala e não podiam mais ser retiradas de lá. Aquela única reação disse a Rafael mais do que toda a pasta em suas mãos. Um sargento rasgando uma denúncia era feio, era falta grave, do tipo que rendia 30 dias de suspensão. Mas um tenente ouvir uma palavra inventada e presumir na hora que era uma operação real, da qual ele não tinha sido informado, isso era outra coisa inteiramente diferente. Um homem só teme o codinome, que ainda não ouviu, se já acredita que existe algo que mereça um codinome. O que quer que estivesse acontecendo em Rio Verde, não tinha começado naquele balcão. Bittencourt mandou retirá-lo do prédio. Um agente jovem chamado Igor Salgado foi designado para acompanhá-lo até a saída. Igor não devia ter mais de 3 anos de carreira. Tinha assistido a tudo de perto dos arquivos, sem dizer uma palavra, e esse silêncio já tinha lhe custado algo, porque não conseguiu olhar diretamente para Rafael enquanto atravessavam a recepção. Na porta, Rafael parou e olhou para trás, para a câmera apagada acima do balcão. Lembre-se do exato momento em que você decidiu ficar calado, disse. Você vai voltar a ele. Igor segurou a porta aberta e não respondeu. Rafael atravessou a rua e sentou num banco de pedra de frente para a fachada da delegacia. Tirou o celular do bolso. Não havia nada na tela além de uma contagem regressiva já em andamento. 45 minutos. Esse era o prazo que o delegado-geral Ricardo Amaral tinha dado a ele. O delegado estava atravessando a cidade com uma equipe da Corregedoria, uma promotora do Ministério Público Estadual e 2 peritos forenses digitais. E a estimativa no trajeto era de 45 minutos. Rafael poderia ter voltado imediatamente e impedido o que estava prestes a acontecer ali dentro. Escolheu não fazer isso, e sabia exatamente o que estava escolhendo. Rasgar uma denúncia era uma manhã ruim de um sargento ruim, e um bom advogado conseguiria convencer um júri de que tinha sido só temperamento. Passar 3/4 de hora organizando o sumiço de todos os vestígios daquela manhã era algo que nenhum advogado conseguiria justificar, porque ocultação nunca é acidente. Exige planejamento, e planejamento exige saber que você fez algo errado. Então ele deixou o celular virado para cima no banco ao lado e deixou que eles montassem o caso por ele mesmo. Lá dentro, o clima azedou rápido. Vieira ficava repetindo para quem passasse pelo balcão que o cara tinha ficado provocando ele, que era uma denúncia sem importância, que gente aparecia todo dia tentando arrumar confusão. Repetiu demais, e a repetição começou a soar exatamente como o que era. Bittencourt se moveu com mais propósito. Mandou Vieira recolher cada pedaço da denúncia rasgada, do balcão e da lixeira, e garantir que nenhum ficasse no prédio. Mandou Ferraz apagar o armazenamento da câmera do bloco daquela manhã e limpar o cache temporário. E quando ela hesitou, ele explicou que havia uma auditoria de sistema agendada e que gravações parciais criavam confusão. Ferraz tirou as mãos do teclado, colocou de volta e fez. Igor estava do outro lado da sala quando viu. Um triângulo de papel branco, de uns 5 centímetros, tinha ido parar embaixo da perna de uma cadeira perto da parede. Trazia parte de uma linha impressa e o fim de uma assinatura em tinta azul. Ele se agachou, pegou o pedaço e olhou para o balcão, onde Vieira raspava os últimos fragmentos com a lateral da mão. Igor não entregou o papel. Dobrou-o uma vez e guardou no bolso da camisa. Não conseguiria explicar por quê. Não foi um plano. Foi mais parecido com o reflexo de um homem que já tinha tomado uma decisão ruim naquela manhã e não suportaria tomar outra. Lá fora, a contagem regressiva chegou a 0. Rafael se levantou, guardou o celular na jaqueta e atravessou a rua de volta. As portas da recepção se abriram e Vieira o viu e saiu de trás do balcão, genuinamente surpreso. Você ainda não entendeu. Você não é bem-vindo aqui. Rafael não respondeu, porque uma voz veio da porta atrás dos dois. Talvez você devesse entender quem acabou de expulsar. O delegado-geral Ricardo Amaral entrou na recepção de farda de gala, algo que ninguém em Rio Verde tinha visto ele usar numa terça-feira. Atrás dele vinham 4 pessoas da Corregedoria, a promotora com uma pasta lacrada e 2 peritos forenses empurrando maletas de equipamento pelo piso. Amaral não levantou a voz.
Caminhou até o centro da sala e olhou para as 3 coisas que estavam ali para serem olhadas. A câmera acima do balcão com a luz vermelha apagada, os pedaços de papel rasgado, ainda grudados na beira da mesa, as algemas deitadas exatamente onde Vieira as tinha deixado. Dedicou um tempo a cada uma, então se virou para encarar a sala. Todo o efetivo de Rio Verde, em pé. Cadeiras raspando. Conversas morrendo no meio da frase. Policiais saíram das salas laterais para ver o que estava acontecendo e pararam nas portas quando viram quem estava parado no meio do salão. Amaral disse à sala que o homem que tinham passado a manhã inteira dispensando era Rafael Nogueira, recém-nomeado subdiretor da Corregedoria Independente de Padrões Profissionais e Integridade Pública, que ele tinha sido enviado sem anúncio e sem aviso prévio, com o propósito específico de avaliar como Rio Verde recebia denúncias do público e que tudo o que tinha acontecido naquela recepção desde as 9 horas daquela manhã seria agora documentado, reconstruído e registrado, independentemente de os responsáveis cooperarem ou não. Ninguém naquele prédio tinha sido avisado, nem o tenente, nem os sargentos, nem o representante sindical que estava parado, gelado, ao lado da máquina de café. O rosto de Vieira passou por várias expressões de uma vez e não se fixou em nenhuma. Amaral encerrou com 3 palavras. Render honras, efetivo. Isso se espalhou pela sala como uma onda. Os policiais se endireitaram. Mãos se levantaram, dezenas delas ao mesmo tempo, numa recepção onde, 45 minutos antes, um homem de jaqueta cinza surrada tinha sido informado de que não era bem-vindo. A mão de Ferraz tremia. A de Igor estava firme, mas o rosto não estava. Vieira foi o último, levantando o braço devagar, o corpo entendendo algo que a mente ainda não tinha aceitado. Rafael não sorriu, não olhou para Vieira, olhou para a sala inteira, para cada mão levantada, e o que aparecia no rosto dele era mais parecido com decepção do que com triunfo. Abaixem as mãos. Elas desceram, incertas, aos poucos. Meu cargo não é o motivo pelo qual aquela denúncia merecia ser aceita, disse Rafael. Ivone Castilho conquistou isso com uma assinatura. Nada mais era necessário. Se a única coisa que faz esta sala se levantar é descobrir que eu tenho uma patente mais alta que a de vocês, então nenhum de vocês entendeu uma única coisa do que aconteceu aqui esta manhã. Ele se virou para o balcão e para os papéis espalhados ainda sobre ele. Quero cada fragmento dessa denúncia recolhido e fotografado no lugar antes de ser movido. Quero o armazenamento da câmera deste turno preservado e copiado, incluindo tudo o que foi apagado na última hora. E quero uma resposta honesta a uma pergunta de qualquer pessoa neste prédio que prefira me dar agora a deixar eu descobrir depois. Olhou para a sala. Por que 2 agentes se sentiram confiantes o bastante para destruir a denúncia de uma cidadã na frente de um estranho, numa recepção pública, no meio de uma terça-feira de manhã? Ninguém respondeu. Amaral acenou uma vez para a equipe da corregedoria e eles se puseram em movimento. Foi ali que a investigação de verdade começou. Naquela mesma tarde, Vieira e Ferraz perderam o acesso ao sistema. As credenciais deles foram suspensas. Os terminais foram lacrados e fotografados, e ambos foram colocados em afastamento administrativo à espera de apuração. Os técnicos levaram menos de 1 hora. 41 fragmentos da denúncia de Ivone Castilho foram recuperados do balcão, da lixeira e do chão. Foram fotografados onde estavam, ensacados individualmente e remontados durante a noite atrás de vidro. 38 deles se encaixaram. 3 nunca foram encontrados, e um dos 3 trazia as 3 últimas letras da assinatura dela. A maioria dos investigadores teria parado ali. 2 policiais tinham destruído a denúncia de uma cidadã. A prova era esmagadora e a punição se escreveria sozinha. Rafael não estava interessado nisso. Disse isso em voz alta na sala de reunião, para que todos da corregedoria ouvissem da mesma forma que ele. 2 agentes tinham rasgado uma denúncia assinada numa recepção pública, na frente de um homem que nunca tinham visto na vida, em plena luz do dia. Aquele não era o comportamento de gente quebrando uma regra. Era o comportamento de gente que já tinha feito isso antes e tinha aprendido que não custava nada. Confiança desse tipo tem uma origem. Ele queria a origem. Paulo Andrade,
Um dos peritos que Amaral tinha trazido começou pelo terminal de Ferraz, porque era a máquina que tinha desligado a câmera. Ainda estava de joelhos embaixo da mesa 20 minutos depois, quando pediu uma lanterna. Havia uma segunda linha de rede saindo da parte de trás do computador dela. Não subia para o forro do teto com todo o resto. Descia por uma placa de piso perfurada e a placa tinha sido remendada com vedante de cor errada. Seguiram o fio até o porão, passando pelos arquivos antigos de provas e por uma sala de depósito cheia de rádios aposentados, até uma copa de serviço que não aparecia em nenhuma planta atual do prédio. Dentro, havia um rack de servidor, 4 unidades de altura, zumbindo baixinho na própria fonte de energia ininterrupta. Não constava no inventário da delegacia. Não estava no mapa de rede do departamento. Não tinha registro de manutenção, nenhuma etiqueta de patrimônio, nenhum administrador listado. Estava funcionando havia anos. O que Andrade extraiu de lá levou o resto do dia para ser catalogado. Registros comerciais de dezenas de empresas em 3 distritos comerciais. Cronogramas de vistoria ainda não publicados. Dados de licenciamento e alvará retirados de sistemas municipais que não tinham motivo algum para conversar com um servidor de delegacia. Arquivos de áudio, dezenas deles, gravados dentro de estabelecimentos durante o que claramente eram visitas de venda. Resumos financeiros. E denúncia atrás de denúncia, digitalizadas e guardadas ali, que não existiam mais em lugar nenhum do sistema oficial de protocolo. O nome de Ivone Castilho estava ali. O arquivo dela listava os R$ 15.500 do mesmo jeito que uma planilha lista qualquer outro item. Ao lado, uma anotação digitada em linguagem simples por alguém que nunca imaginou que um estranho fosse ler. Recusou-se a cooperar, aplicar pressão via licenciamento. Rafael leu 2 vezes e largou o tablet. Tudo o que Ivone tinha contado à própria mesa da cozinha, tudo o que Vieira tinha descartado como briga comercial, estava escrito dentro daquele prédio na forma de uma instrução. Ela não tinha tido azar. Ela tinha sido processada. O escudo cívico não vendia segurança. O escudo cívico vendia alívio de uma pressão que os próprios amigos do escudo cívico dentro do governo municipal estavam gerando. E a delegacia era onde essa pressão era coordenada. Então Rafael tomou uma decisão que Andrade contestou por 10 minutos. Ordenou que o servidor permanecesse conectado. Tudo o que havia nele já tinha sido copiado 2 vezes para discos isolados, e as cópias já estavam sob custódia da promotoria antes do anoitecer. Mas a máquina ativa continuou online, monitorada em cada pacote de entrada e saída, gravada, porque quem quer que tivesse construído aquilo, tinha construído para ser gerenciado de algum lugar. E uma máquina que apaga tudo, conta ao dono dela tudo o que aconteceu. Uma máquina que continua zumbindo, não conta nada. Rafael queria que o dono fosse até ela. Ferraz cedeu naquela noite. Tinha passado 6 horas numa sala com um representante sindical, mandando ela não dizer nada, e tinha visto a equipe forense carregar equipamentos passando pela porta aberta, para lá e para cá. E em algum momento ali, parou de acreditar que o silêncio a salvaria. Contou a eles que as denúncias tinham um apelido. Tudo que envolvia o escudo cívico era um papel azul. O procedimento ligado a esse apelido nunca tinha sido escrito em lugar nenhum. E esse era o ponto todo. Se alguém entrasse para reclamar do escudo cívico, você não registrava. Não dava número. Se a pessoa insistisse, desligava a câmera. Depois você deixava o papel deixar de existir e nunca mais falava sobre isso. E dentro de uma semana, ninguém conseguia provar que aquela denúncia tinha existido. Rafael fez a pergunta óbvia. Quem tinha ensinado isso a ela? Ferraz parou ali. Disse que tinha aprendido o procedimento com um superior e que não diria mais nada sem o advogado presente. O advogado chegou 11 minutos depois e encerrou a entrevista. Não importava tanto quanto ela achava, porque o formato da resposta já estava visível. Vieira aplicava o procedimento e gostava de aplicá-lo, mas Vieira não o tinha inventado e não conseguiria protegê-lo. Era um sargento de balcão. Não conseguia antecipar uma vistoria do corpo de bombeiros. Não conseguia marcar um alvará para sinalização num sistema municipal.
E certamente não teria instalado um servidor não catalogado no porão da própria delegacia e mantido ele fora de toda a auditoria por anos. Só uma pessoa naquele prédio tinha esse alcance: o tenente Otávio Bittencourt. Damaris Toledo não apareceu na manhã seguinte. Ela geria os arquivos da delegacia havia 11 anos, o que significava que era a única pessoa no prédio que sabia onde tudo realmente estava guardado, em vez de onde o manual dizia que deveria estar. A sala dela estava trancada. Os objetos pessoais tinham sumido. O telefone caía direto numa gravação. 2 dias depois, ela ligou para Rafael diretamente, num número que não deveria ter. Se encontraram longe de Rio Verde, numa cafeteria de iluminação ruim, e ela falou por um bom tempo antes de chegar à parte que tinha vindo dizer. Ela mesma tinha construído a rede paralela anos antes, a pedido de Bittencourt. Ele explicou do jeito que essas coisas sempre são explicadas. Havia investigações sensíveis, disse ele, que não podiam ficar num banco de dados que 40 pessoas conseguiam abrir. Casos de corrupção, questões internas, casos em que um vazamento machucaria alguém. Ele precisava de um lugar discreto para guardar aquele material, e ela era a única com a habilidade para construí-lo e a discrição para mantê-lo fechado. Ela acreditou nele. Disse isso sem rodeios, sem pedir que ninguém fosse gentil com ela por causa disso. Acreditou nele por muito tempo. O que mudou sua opinião não foi uma descoberta só, mas o acúmulo delas. O material que passava por aquele arquivo silencioso não era investigativo. Era comercial. O alvará de um restaurante aparecia poucos dias antes de uma vistoria ser remarcada. Uma empresa recusava um contrato do escudo cívico e, dentro de um mês, o histórico do seu alvará era sinalizado para revisão por alguém cujo nome ela não reconhecia. Dinheiro se movia, fiscais se moviam, denúncias desapareciam. Ela tinha construído uma sala para proteger vítimas, e aquilo tinha se tornado uma sala onde vítimas eram selecionadas. Então ela começou a guardar algo para si. Cada conexão daquele sistema, cada elo entre um pagamento ao escudo cívico e uma empresa, e uma vistoria, e um alvará, e um funcionário municipal, e um policial, passava por um único índice mestre. Sem ele, o arquivo era só milhares de arquivos sem rótulo, sem relação entre si. Com ele, a estrutura inteira ficava legível numa tarde, incluindo quem tinha autorizado o quê. Tinha um nome no sistema: Índice Cobalto. Rafael levou isso a Amaral dentro de 1 hora, e a equipe forense atacou o servidor ativo com tudo que tinham, e a linha monitorada aguentou. 14 horas depois, às 4 da manhã, a máquina começou a apagar a si mesma. O comando de exclusão remota veio de fora do prédio e foi atrás do histórico de acesso primeiro, o que disse a Rafael tudo o que ele precisava saber sobre quem tinha mandado. Quem quer que fosse, não se importava com os registros comerciais, nem com os arquivos de áudio, nem com o dinheiro. Se importava com o registro de quem tinha mexido neles. Os minutos seguintes foram 4 pessoas, trabalhando numa sala pequena, sem plano nenhum. Andrade matou a interface de saída para que o comando não recebesse mais instruções. Damaris o guiou pela estrutura de diretórios, mais rápido do que ele conseguia ler, dizendo quais volumes travar e em que ordem. Amaral tinha a promotora estadual no telefone e mantinha a autorização aberta em tempo real para que nada que fizessem naquela noite pudesse ser contestado depois. Rafael arrancou o cabo de rede da parede com as próprias mãos. A exclusão parou faltando cerca de 30 segundos, e a linha monitorada tinha capturado a origem do comando até o dispositivo. Andrade se levantou de trás do rack e disse que tinham conseguido. Por uns 90 segundos, a sala teve gosto de vitória. Então Damaris percebeu o que faltava. O índice cobalto tinha sumido, não danificado na exclusão, mas apagado de forma limpa 11 dias antes, por alguém que já sabia, muito antes daquela manhã, que o arquivo podia acabar sendo aberto. Rafael entendeu a consequência na hora, e era pior do que perder provas. Sem o índice, milhares de arquivos permaneciam. O nome de Ivone Castilho ainda estava ao lado dos R$ 15.500, mas não havia nada ligando aquilo a alguém acima. Todo o fato daquele porão agora tinha uma versão que terminava abaixo de Bittencourt. Vieira,
tinha destruído uma denúncia sozinho. Ferraz tinha desligado uma câmera sozinha. Damaris tinha construído uma rede não autorizada sozinha, por seus próprios motivos, e escondido isso de um superior que confiava nela. E Otávio Bittencourt era um tenente que comandava uma delegacia movimentada e que não podia razoavelmente ser cobrado por saber o que cada subordinado fazia num porão onde ele nunca ia. Era uma história limpa, sobrevivível. Rafael já tinha visto homens melhores que Bittencourt saírem de salas piores com menos do que isso. A investigação tinha mudado de forma da noite para o dia. Provar que havia corrupção em Rio Verde já estava resolvido no momento em que abriram a porta daquela copa. Provar quem a comandava era um problema completamente diferente, e ele estava começando essa parte com menos do que tinha no dia anterior. Bittencourt entendeu isso mais rápido do que Rafael gostaria. Não precisava saber o que tinha sido apagado, só precisava observar o que os investigadores começaram a pedir. E no fim daquela semana, estavam pedindo exatamente as coisas que se pede quando não se consegue provar aquilo em que realmente se acredita. Então ele parou de se defender e começou a atacar. Veio primeiro pelo sindicato e depois por um advogado muito bom, e não era mirado nas provas de forma alguma. Era mirado em Rafael. A denúncia contra ele tinha 11 páginas. Dizia que ele tinha entrado na delegacia sob falsa apresentação e provocado deliberadamente os policiais para induzi-los ao erro, o que configuraria a armação. Dizia que tinha gravado conversas sem consentimento. Dizia que tinha usado um cargo de alto escalão para comandar uma investigação contra pessoas que o tinham ofendido pessoalmente, o que seria abuso de posição. Dizia que tinha contatado uma testemunha material em particular, fora dos registros, o que seria manipulação de testemunha. Dizia que provas tinham sido apreendidas sem uma cadeia de custódia reconstituível por ninguém. E fechava com o argumento que causava mais dano, porque era o único que soava razoável para qualquer um que não tivesse estado naquela recepção. Rafael Nogueira era, ao mesmo tempo, a suposta vítima da má conduta e o homem comandando a investigação sobre ela. Nenhum tribunal, escreveu o advogado, jamais aceitou esse arranjo. A acusação de gravação caiu em um dia, porque nunca tinha existido gravador nenhum, e a promotoria conseguiu comprovar isso. Mas a queda custou algo a Rafael de qualquer jeito. Provou que não existia nenhum registro independente daquela primeira manhã, e o advogado de Bittencourt começou imediatamente a argumentar que todo o relato do que tinha acontecido naquele balcão vinha de pessoas que agora tentavam se salvar. Vieira deu um depoimento dizendo que tinha sido provocado desde a primeira frase, que as perguntas sobre registro e autorização do supervisor tinham sido arquitetadas para deixá-lo com raiva, e que um homem carregando uma nomeação estadual no bolso tinha ficado parado no balcão dele e deixado ele destruir a própria carreira de propósito. Era autoconveniente como descrição da manhã. Também era difícil de refutar completamente. Ferraz ficou em silêncio. O advogado dela disse que quanto mais ela cooperasse, mais a própria conduta seria examinada, e ela parou de atender ligações. Damaris começou a entender que, aconteça o que acontecesse com Bittencourt, ela mesma tinha construído a coisa que tornou tudo possível, e que 11 anos de serviço não sobreviveriam a essa frase numa transcrição de audiência. E Igor Salgado piorou tudo. Nunca tinha entregado o fragmento de denúncia que guardava no bolso da camisa, e ele já estava ali havia uma semana, amolecendo, e Igor decidiu que precisava saber se Bittencourt tinha pessoalmente mexido no terminal de protocolo naquela manhã. Então retirou, sem autorização, um dispositivo de coleta forense do carrinho de equipamentos à noite e o levou até a sala de Bittencourt para copiar a máquina. Bittencourt entrou 9 minutos depois. Não gritou e não relatou o ocorrido naquela noite. Ficou parado na porta olhando para um agente de 3 anos de carreira segurando equipamento forense do departamento dentro da sala de um superior, sem mandado, sem autorização, sem nenhum supervisor presente. E deixou Igor parado ali tempo suficiente para entender exatamente o que estava segurando agora. No fim daquela semana, a situação tinha se invertido completamente. Toda pessoa capaz de prejudicar Bittencourt tinha cometido uma violação própria. Ferraz tinha desligado uma câmera.
Igor tinha retirado equipamento e entrado numa sala sem autorização. Damares tinha construído e escondido uma rede não autorizada por anos. Vieira tinha destruído a denúncia de uma cidadã. Bittencourt não precisava provar que era inocente de nada. Só precisava fazer 4 testemunhas parecerem pouco confiáveis. E as 4 já tinham feito a maior parte desse trabalho por ele. O golpe final veio do homem de quem Rafael menos esperava. Amaral o chamou à sala dele numa quinta-feira e não ofereceu cadeira. Havia uma ordem assinada virada para cima na mesa. E Rafael leu de pé. Rafael Nogueira estava afastado do comando direto da investigação de Rio Verde, com efeito imediato. Deveria entregar o crachá de acesso às instalações. Não poderia dar instruções ao efetivo de Rio Verde. Não poderia acessar sistemas da delegacia em nenhuma capacidade. Rafael colocou o crachá na mesa. Fez uma única pergunta, sobre se o material já apreendido continuaria lacrado, e Amaral disse que sim. Nada mais foi dito. Rafael saiu. Bittencourt estava esperando no corredor. Tinha se posicionado ali porque não havia outro motivo para um tenente estar parado do lado de fora da sala do delegado-geral, àquela hora, com as mãos nos bolsos. Sorriu quando Rafael passou. Parece que o seu distintivo não salvou o caso. Rafael não respondeu. Continuou andando pela recepção, onde a câmera do balcão voltava a gravar com a luz vermelha acesa, e saiu pela porta da frente até o estacionamento, sozinho. O índice cobalto tinha sumido. Toda a testemunha estava comprometida. O comando dele tinha acabado. Naquela noite, Amaral se encontrou com ele numa sala de reunião no Ministério Público Estadual, a 5 quilômetros de Rio Verde, num prédio onde Nolan Bittencourt não tinha absolutamente nenhuma autoridade. O afastamento era real no papel e tinha sido protocolado por todos os canais próprios, exatamente o motivo pelo qual sobreviveria ao contato com o advogado de Bittencourt. Também era uma decisão que Amaral e a Promotoria Estadual tinham tomado juntos 9 dias antes, na mesma sala, na noite em que o comando de exclusão foi rastreado. Bittencourt precisava acreditar que tinha vencido. Enquanto acreditasse que Rafael continuava dentro de Rio Verde montando o caso, manteria as pessoas dele com medo, manteria tudo congelado, não tocaria em nada. Um homem que acha que está sendo vigiado se comporta perfeitamente. E um homem que se comporta perfeitamente não pode ser pego. A partir daquela noite, Rafael deixou de investigar Bittencourt de dentro de Rio Verde. Passou a ser assessor especial de investigação da Promotoria Estadual, nomeado sob designação formal que restaurava sua autoridade sobre o caso inteiramente fora da cadeia de comando do departamento. Cada prova coletada dali em diante seria reunida em sistemas que Bittencourt não conseguiria alcançar, monitorar ou apagar. 2 noites depois, uma juíza assinou uma ordem para os registros de operadora de telefonia, vinculados a todo o dispositivo ligado a Otávio Bittencourt, solicitada pela promotoria e sustentada pela origem rastreada do comando de exclusão. Bittencourt jamais foi notificado, porque a lei não exigia que ninguém o notificasse. Rafael entendeu o que tudo aquilo significava para a estratégia, e disse isso a Amaral antes de sair do prédio. Ele nunca conseguiria fazer Bittencourt confessar. Bittencourt era disciplinado demais para isso, e bem assessorado demais. Só precisava fazer Bittencourt acreditar que ninguém mais estava vigiando. Os registros de operadora voltaram 4 dias depois, e Rafael os leu sozinho. Havia um segundo telefone. Não era um aparelho do departamento. Nunca tinha sido registrado em lugar nenhum, e vinha conversando com o número pessoal de Bittencourt em horários em que ninguém fala de trabalho com um tenente. As informações da linha resolviam para uma conta pré-paga. O histórico de localização resolvia para Allison, para Luana Ferraz. Ele ficou sentado com aquilo por um longo tempo. Ela tinha desligado uma câmera porque um sargento tinha mandado. Tinha contado sobre os papéis azuis quando achou que o silêncio não a salvaria mais. E, nas últimas 2 semanas, tinha relatado o andamento da investigação ao próprio homem que era o alvo dela, porque alguém a tinha convencido de que essa era a versão em que ela sobrevivia. Saber quem era o vazamento não resolvia nada por si só.
Uma promotora não podia processar um tenente por receber mensagens de texto. O que Rafael precisava era que Bittencourt escrevesse uma instrução com as próprias palavras, num dispositivo ao qual o Estado já tinha acesso legal, acreditando que ninguém jamais leria aquilo. Então, ele armou uma armadilha com 3 palavras que não existiam. Trabalhando inteiramente de dentro da promotoria, preparou 3 relatos separados de onde uma cópia de backup sobrevivente do índice cobalto tinha sido recuperada. Cada relato era completo, cada um era plausível, e cada um foi para exatamente uma pessoa. Luana Ferraz foi informada de que a cópia tinha sido encontrada numa instalação chamada Cedro. Igor Salgado foi informado de que estava em Porto. Damaris Toledo foi informada de que estava em Véu. Nenhum desses lugares era real. Não existia Cedro, nem Porto, nem Véu, e nenhum índice recuperado. As palavras tinham apenas uma função: viajar e chegar a algum lugar carregando a prova do caminho que tinham percorrido. Ele deu 3 dias de prazo. Levou menos de 1. A mensagem chegou ao segundo telefone de Ferraz no meio da tarde. O que o Nogueira encontrou? Ela ficou tanto tempo sem responder que a equipe técnica monitorando a interceptação começou a achar que ela não responderia de jeito nenhum. Então digitou uma palavra: Cedro. A resposta veio 4 minutos depois. Apaga o Cedro antes da audiência. Se acharem alguma coisa, joga a culpa na Damaris. Rafael leu 2 vezes, da mesma forma que tinha lido a anotação ao lado do nome de Ivone Castilho no porão, e produziu a mesma sensação gelada. Um tenente ordenando por escrito a destruição de provas e, no mesmo fôlego, escolhendo qual dos próprios subordinados levaria a culpa por isso. Ele tinha o que precisava. Não fez nada com isso. No instante em que agisse, Bittencourt saberia que o terreno tinha mudado, e um homem que sabe que foi pego se comporta de forma completamente diferente de um homem que acredita que está vencendo. Bittencourt acreditava que estava vencendo. Acreditava o bastante para pressionar. Dentro de uma semana, tinha requerido formalmente uma audiência interna, alegando que a conduta de Rafael Nogueira tinha comprometido todo o processo e que Rafael deveria ser permanentemente afastado de qualquer papel ligado ao caso. O sindicato apoiou o pedido. O advogado dele apresentou a denúncia de 11 páginas como fundamento, e anexada ao pedido havia uma exigência processual específica: nenhuma gravação da audiência, de nenhum tipo, sem câmeras, sem áudio, sem taquígrafo, sem transcrição, nada além de um memorando resumo preparado depois e assinado pelas 2 partes. Ele deu uma justificativa que soava quase responsável. Os policiais seriam solicitados a falar com franqueza sobre questões internas, e um registro permanente teria efeito inibidor sobre a disposição deles de serem sinceros. Rafael leu a exigência na promotoria e concordou sem objeção. Era a mesma troca oferecida dentro do mesmo prédio por um homem que tinha passado a carreira inteira aprendendo a lição que Vieira tinha aprendido naquele balcão. Havia uma última coisa a fazer antes da audiência, e Rafael a fez pessoalmente, em vez de mandar alguém. Encontrou Luana Ferraz na garagem, 2 andares abaixo da promotoria, e não contou o que sabia. Colocou uma única folha impressa sobre o teto do carro dela e deixou que lesse. Se acharem alguma coisa, joga a culpa na Damaris. Ela leu 3 vezes. Quando levantou os olhos, Rafael disse a única coisa que pretendia dizer. Disse que a mensagem já tinha sido obtida sob mandado dias antes de ser enviada, que entraria nos autos independentemente de ela cooperar ou não, e que ela deveria entender o que realmente estava vendo. Bittencourt já tinha escolhido a pessoa que seria destruída para protegê-lo, e não era Ferraz apenas porque Damaris tinha um histórico mais longo e uma história melhor associada a ela. Disse que ela podia continuar protegendo um homem que já tinha decidido que o nome dela era o próximo da lista, ou podia parar. Então a deixou parada ali e subiu. Na manhã seguinte, a equipe técnica lhe entregou um simples botão de jaqueta metálico, sob mandado assinado na noite anterior. A partir do momento em que se sentasse, a audiência transmitiria ao vivo para a promotora, para a corregedoria e para o Conselho de Fiscalização Independente, ao qual Nolan Bittencourt nunca tinha precisado responder. A sala comportava 11 pessoas e parecia menor do que isso.
Bittencourt chegou primeiro e caminhou pelo perímetro antes que qualquer outra pessoa sentasse. Checou o teto e fez um técnico confirmar que o compartimento estava vazio. Checou a placa da parede. Pediu ao representante sindical que confirmasse que não havia taquígrafo e perguntou diretamente à promotora se alguma gravação estava sendo feita naquela sala. A promotora respondeu que nenhum dispositivo de gravação tinha sido instalado na sala, o que era verdade, e Bittencourt aceitou e sentou na cabeceira da mesa que ninguém tinha lhe designado. Amaral sentou junto à parede e não disse nada nos primeiros 20 minutos. Ferraz, Igor e Damaris estavam sentados separadamente, cada um com advogado, cada um evitando o olhar dos outros. Paulo Andrade sentou na outra ponta com 2 caixas de provas lacradas no chão, ao lado da cadeira. Bittencourt abriu, e era bom nisso. Não soava com raiva. Soava como um homem cumprindo, a contragosto, um dever cívico desagradável. Descreveu um funcionário estadual que tinha entrado numa delegacia em funcionamento sob falsa apresentação, se recusado a se identificar, provocado deliberadamente um sargento de balcão com perguntas processuais arquitetadas para irritá-lo e então revelado um cargo no exato momento necessário para causar o máximo de dano. Descreveu uma investigação comandada pelo mesmo homem que se dizia vítima dela. Descreveu provas retiradas de um porão com uma cadeia de custódia que ninguém conseguia reconstituir, e testemunhas entrevistadas em particular, fora dos registros, por um funcionário com poder para encerrar as carreiras delas. Virou-se para Rafael perto do fim. Você não estava investigando uma delegacia, disse Bittencourt. Você estava construindo um caso contra os homens que o envergonharam. Rafael deixou que ele terminasse por completo. Então a promotora abriu a pasta e começou. Declarou primeiro que Rafael Nogueira não detinha mais o comando da investigação de Rio Verde, que tinha sido afastado dela por escrito semanas antes, e que agora comparecia como assessor especial de investigação do Estado, sob designação assinada pela promotoria. Independentemente do que Bittencourt achasse que estava enfrentando, aquilo não era mais um processo interno, e toda a objeção baseada na cadeia de comando de Rafael já tinha sido respondida antes mesmo de ele sentar. Depois chamou Paulo Andrade, que passou 9 minutos sobre cadeia de custódia. Cada imagem de disco duplicada, cada hash registrado, cada fragmento da denúncia de Ivone Castilho fotografado no lugar antes de ser tocado. 38 de 41 remontados e preservados. Descreveu a linha monitorada, o comando de exclusão rastreado e o dispositivo de onde ele partiu. Bittencourt parou de escrever naquele ponto e não recomeçou. Então a promotora pediu a Luana Ferraz que colocasse o segundo telefone sobre a mesa. Ela fez isso sem olhar para Bittencourt. O advogado dela tinha passado 2 dias dizendo para não fazer aquilo e ela tinha passado 2 dias entendendo que a mensagem naquele aparelho já existia independentemente de ela entregá-la ou não e que a única pergunta que restava era de que lado dela ela estaria quando fosse lida em voz alta. A troca de mensagens entrou nos autos linha por linha. A pergunta, a única palavra cedro e a instrução para apagar o cedro antes da audiência e jogar a culpa na Damaris. Bittencourt disse que a mensagem era forjada. A promotora respondeu que os registros de operadora tinham sido obtidos sob mandado assinado antes de a mensagem sequer ser enviada, o que significava que existiam de forma inteiramente independente de qualquer coisa que Ferraz tivesse escolhido entregar, e que o Estado já os tinha o tempo todo. Então Igor Salgado se levantou. Tinha ficado com as mãos apoiadas na mesa desde o início. Enfiou a mão no bolso da camisa e tirou o fragmento de papel que tinha pegado debaixo da perna de uma cadeira na primeira manhã, dobrado e redobrado até os vincos ficarem moles. Colocou-o sobre a mesa. Parte de uma linha impressa, o fim de uma assinatura em tinta azul, um dos 3 pedaços que nunca tinham sido recuperados. Disse que tinha visto Vieira rasgar a denúncia e não tinha dito nada. Disse que tinha acompanhado Rafael Nogueira até a saída do prédio e também não tinha dito nada naquele momento. E disse que, 4 meses antes de tudo isso, o tenente Bittencourt tinha pedido a ele que corrigisse um erro num livro de ponto de um turno que tinha trabalhado e que a correção tinha eliminado o único registro remanescente
de uma denúncia diferente contra o escudo cívico, que não aparecia mais em lugar nenhum do sistema. Ele tinha feito isso. Sabia o que era enquanto fazia. Damaris Toledo falou por último e precisou de menos tempo. Confirmou que tinha construído a rede paralela, que a tinha construído sozinha e que a tinha construído por instrução de Bittencourt, sob uma explicação sobre proteger investigações sensíveis. Confirmou que a tinha mantido por anos e escondido de toda a auditoria. Então disse a frase que faltava para fechar o caso inteiro. Ela tinha construído a estrutura. Bittencourt tinha decidido para que ela seria usada. Cada regra de acesso, cada categoria, cada instrução sobre o que ficava guardado ali e o que era retirado do sistema oficial vinha dele, e ela sabia dizer as datas e tinha trazido tudo. Também respondeu à pergunta que ninguém mais conseguia. O índice cobalto tinha sido apagado 11 dias antes de o porão ser aberto, e a conta que o apagou era uma que ela mesma tinha criado, a pedido de Bittencourt, 4 anos antes. Ele tinha pedido uma credencial de administrador que não aparecesse no nome dela. Bittencourt atacou os 3, porque era o único terreno que lhe restava. Disse que Ferraz tinha desligado uma câmera e ficado ao lado de Vieira enquanto a denúncia de uma cidadã era destruída. Disse que Igor tinha retirado equipamento forense sem autorização e entrado na sala de um superior à noite. Disse que Damaris tinha construído e escondido uma rede ilegal por anos e fugido do prédio no momento em que foi descoberta. 3 pessoas, disse ele, com todo o motivo do mundo para entregar à promotoria qualquer história que reduzisse a própria exposição. Rafael não defendeu nenhum deles. Falou claramente numa sala onde os 3 estavam sentados perto o bastante para ouvir cada palavra. Ferraz era responsável por desligar aquela câmera, e nada dito ali mudava isso. Igor era responsável por retirar aquele equipamento e entrar naquela sala, e responderia por isso. Damaris era responsável por construir uma rede de dados fora de toda a regra que regia o cargo dela, e 11 anos de serviço não apagavam isso. Vieira era responsável por destruir a denúncia assinada de uma mulher cuja única ofensa tinha sido pedir ajuda 2 vezes. Cooperação não apagava a má conduta. Nunca tinha apagado. Mas a má conduta deles não transformava as provas contra Bittencourt em invenção. Uma ordem escrita para destruir provas não era menos real por o policial que a recebeu ter feito algo errado. Um livro de ponto alterado por instrução de um tenente não era menos alterado por o agente que o alterou ter quebrado outra regra depois. Uma conta de administrador criada a pedido de Bittencourt não pertencia a outra pessoa só porque a mulher que a criou tinha acreditado na mentira que lhe contaram na hora de criá-la. Todo mundo nesta sala pode ser culpado, disse Rafael. Isso nunca fez de você inocente. Pela primeira vez desde que tinha se sentado na cabeceira da mesa na própria audiência, Otávio Bittencourt não tinha mais para onde mover a culpa. O delegado-geral Amaral se levantou da parede, caminhou até a cabeceira da mesa, e a sala ficou completamente parada, e todos ali entenderam que o que viria a seguir já tinha sido decidido em outro lugar, algum tempo antes. Tenente Otávio Bittencourt, com efeito imediato, você está afastado do comando. Nomeou o que deveria ser entregue sobre a mesa: o distintivo, o telefone do departamento, as credenciais de acesso às instalações, o token de autenticação que tinha aberto portas naquele prédio por 9 anos. Bittencourt não se mexeu. Olhou para Amaral, depois para o compartimento de câmera vazio que tinha inspecionado pessoalmente 1 hora antes, depois para o simples botão metálico na jaqueta de Rafael, e algo cruzou o rosto dele quando finalmente entendeu o que aquilo era e havia quanto tempo estava ali. Rafael encontrou os olhos dele. Cada segundo que você se recusa também está sendo gravado. Bittencourt tirou o distintivo do peito, virou-o uma vez e depois o colocou sobre a mesa, e o som que fez foi o único som na sala. O telefone veio em seguida, depois as credenciais, depois o pequeno token plástico. Não havia nada de triunfante no rosto de Rafael. Não tinha havido nada na primeira manhã também, quando dezenas de policiais se levantaram e ergueram as mãos, e não havia nada agora. Você não perdeu sua autoridade hoje, disse ele. Você a trocou aos pedaços,
toda vez que fez a voz de um cidadão desaparecer. Depois disso, tudo se moveu rápido, porque já vinha sendo preparado havia semanas num prédio para o qual Bittencourt nunca tinha conseguido enxergar. As contas do escudo cívico foram congeladas no mesmo dia. Mandados de busca foram cumpridos nos escritórios e em 2 endereços ligados aos sócios. Registros financeiros foram apreendidos aos montes, e os arquivos de áudio do servidor do porão se revelaram gravações que a própria empresa tinha feito das próprias visitas de venda, guardadas como moeda de pressão e que agora serviam como 41 registros da mesma proposta sendo feita com as mesmas palavras. Dentro de um mês, os investigadores tinham documentado que empresas de 3 distritos comerciais tinham pagado centenas de milhares de reais em contratos de consultoria que nenhuma delas jamais tinha buscado. Marcelo Vieira foi demitido e indiciado por destruição de denúncia de cidadã e obstrução de investigação. Luana Ferraz entregou o distintivo e respondeu pelo próprio papel. A cooperação dela entrou nos autos e não salvou o cargo. Igor Salgado foi suspenso pelas violações processuais que tinha admitido naquela sala. Damaris Toledo cooperou plenamente com a promotoria e passou por todo o processo disciplinar mesmo assim, e nunca pediu para ser poupada. Otávio Bittencourt foi suspenso sem remuneração e colocado sob investigação criminal. Ninguém saiu limpo só porque, no fim, escolheu dizer a verdade. Rafael fez questão disso, e não pediu desculpas a ninguém por isso. 3 dias depois da audiência, ele dirigiu 6 quarteirões da delegacia e sentou numa mesa de canto de um pequeno restaurante, na hora mais fraca da tarde. Colocou uma única folha de papel na frente de Ivone Castilho. Era um recibo do balcão público de Rio Verde, impresso naquela manhã, trazendo um número de processo, uma data, um horário e o nome do agente que tinha feito o registro. Ela leu 2 vezes, do jeito que se lê um documento que já se tinha deixado de esperar receber, e perguntou se aquilo ainda significava alguma coisa, já que tudo o mais já tinha acontecido. Rafael contou a verdade. Significava que a denúncia dela existia. Significava que tinha um número de processo. Significava que, a partir daquele ponto, podia ser encontrada por qualquer pessoa que fosse procurar, e ninguém mais naquele prédio conseguiria fazê-la desaparecer de novo. Ela dobrou o papel e guardou no avental. 6 meses depois, Rafael Nogueira voltou à delegacia distrital de Rio Verde. Vestia a mesma jaqueta cinza que tinha usado na primeira manhã, a que já tinha perdido a forma nos cotovelos. As credenciais estavam no bolso interno, onde ninguém conseguia ver, e ele não as tirou de lá. A recepção tinha o mesmo cheiro. As cadeiras de plástico eram as mesmas. O mural de placas de honra tinha sido atualizado, que era a única diferença visível. No balcão de atendimento, um homem comum, de camisa de trabalho, colocava uma pasta sobre o laminado. Não tinha advogado com ele. Não tinha ligado antes. Ninguém no prédio sabia o nome dele. Igor Salgado estava atrás do terminal, de volta da suspensão e de volta ao balcão, que era onde tinha pedido para ser designado quando o deixaram retornar. A câmera acima do balcão estava ligada, e a pequena luz vermelha era visível de qualquer ponto da recepção. Igor pegou a pasta. Digitalizou cada página no sistema, frente e verso. Gerou um número de processo. Imprimiu um recibo trazendo o número, a data, o horário e o próprio nome nele, e o entregou pelo balcão, dizendo ao homem para guardá-lo em lugar seguro. Ninguém perguntou que cargo o homem ocupava. Ninguém perguntou quem ele conhecia. Ninguém verificou se ele carregava peso suficiente para merecer ser ouvido. Amaral atravessou a recepção e ficou ao lado de Rafael, e nenhum dos dois interrompeu. Alguns policiais reconheceram Rafael e começaram a se levantar das mesas. Ele ergueu a mão e os deteve. Sem honras, hoje. Fez um gesto com a cabeça em direção ao balcão, onde o homem dobrava o recibo para guardar no bolso da camisa. Deixem a forma como tratamos aquele homem falar em nosso lugar. Autoridade não é dada a uma pessoa para que ela decida quem merece ser ouvido. É dada para que todos sejam tratados da mesma forma. Um sistema só contém justiça quando a pessoa mais fraca que atravessa a porta recebe exatamente o que a mais poderosa recebe. E às vezes,
A pessoa mais perigosa da sala não é quem comete o erro, mas quem o vê com clareza e escolhe ficar em silêncio.